O cheiro a marazia e a café acabado de fazer disputavam a atenção de Yara Baptista, enquanto ela rabiscava no seu caderno, sentada à mesa de uma pequena esplanada na mouraria. O sol da manhã de Lisboa aquecia-lhe a pele escura, um tom rico de cacau que contrastava com o branco das páginas onde surgiam, não palavras, mas complexos padrões geométricos que bebiam inspiração nas capulanas da sua avó angolana. Aos 23 anos, Yara, estudante de História da Arte na imponente Faculdade de Letras, carregava consigo o peso subtil de uma herança dupla, um mosaico de identidades que nem sempre parecia encaixar-se nas molduras clássicas da academia. Os seus cabelos afro, por vezes coroados por turbantes vibrantes, outras vezes soltos como uma nuvem desafiadora, eram uma declaração silenciosa num mar de penteados mais convencionais. Os seus olhos, grandes e castanhos, de um tom quase negro, absorviam o mundo com uma intensidade que raramente se traduzia em palavras. Yara preferia observar, sentir, processar. Naquele dia, porém, uma sombra pairava sobre a sua habitual contemplação matinal. Uma interação na véspera, na aula de Estética e Civilização Ocidental, ministrada pelo reputado professor Dr. Valério Pinheiro Soares, deixara um gosto amargo. Ele, com os seus 55 anos, o cabelo grisalho impecavelmente penteado e os óculos de aro fino que lhe conferiam um ar de intelectual austero, era uma figura de proa na faculdade. A sua erudição era inegável, as suas aulas, um manancial de conhecimento sobre os grandes mestres europeus. Mas era também um homem de certezas inabaláveis, de uma altivez que roçava a arrogância e de um eurocentrismo que Yara começava a sentir como uma barreira invisível. Ela lembrava-se do momento exato. O professor Valério discorria sobre o primitivismo na arte moderna, a forma como Picasso e Modigliani se tinham inspirado em máscaras africanas. Usou o termo exótico, ingênuo, matéria-prima, para descrever a arte que, para Yara, pulsava com história, filosofia e uma complexidade ancestral. Quando ela, timidamente, tentou introduzir uma nuance, sugerindo que talvez a relação fosse mais de apropriação do que de simples inspiração e que essas tradições artísticas tinham valor intrínseco e não apenas como musas para o gênio europeu, o professor Valério olhara por cima dos óculos, um leve sorriso condescendente nos lábios. "Minha cara", dissera ele, a voz aveludada mas firme, "não vamos cair em sentimentalismos anacrônicos. A história da arte tem uma hierarquia clara, e o gênio europeu soube, como sempre, sublimar essas influências menores." As palavras, ditas com a autoridade de quem não espera ser contestado, calaram Yara, mas acenderam uma chama de indignação no seu íntimo. Não era a primeira vez. Havia os olhares que se demoravam um pouco mais, as perguntas sobre se ela realmente se sentia portuguesa, a surpresa velada quando demonstrava um conhecimento profundo de história europeia. Microagressões, como alfinetadas constantes que ela aprendera a suportar com um estoicismo que lhe pesava na alma. Mas desta vez o golpe fora mais fundo, atingindo o cerne da sua identidade e da sua paixão. Sofia Alves, colega de curso e amiga de Yara, de cabelo ruivo flamejante e uma energia contagiante, não demorou a perceber a sua angústia. Encontraram-se no pátio da faculdade, debaixo da sombra de uma magnólia centenária. Sofia, sempre pronta para uma causa, ouviu o relato de Yara com o maxilar cerrado. "Esse Valério", exclamou, a voz mais alta do que pretendia. "Pensa que ainda estamos no século XIX? Influências menores? A lata. Tens de fazer alguma coisa, Yara. Não podes deixar passar." Yara suspirou, remexendo um montinho de folhas secas com a ponta da bota. "Fazer o quê, Sofia? Ele é o professor Valério. Eu sou só uma aluna. Quem vai ouvir?" "Nós vamos ouvir. Eu vou ouvir. E garanto-te que muitos outros também. Isso é discurso de ódio disfarçado de academicismo. Tens de o confrontar." O pensamento de confrontar o professor Valério fazia o estômago de Yara dar um nó. A sua natureza era evitar o conflito, refugiar-se nos seus livros, na sua arte. Mas as palavras de Sofia e a memória do sorriso condescendente do professor ecoavam na sua mente. "Eu não sei como", murmurou. "Vais saber", garantiu Sofia, apertando-lhe o braço. "E não vais estar sozinha." Nos dias que seguiram, a inquietação de Yara cresceu. As palavras do professor Valério pareciam ecoar em cada sala de aula, em cada página de livro que lia. Sentia-se dividida entre o medo de represálias, o receio de ser mal interpretada e uma crescente convicção de que o silêncio seria uma traição a si mesma e à sua herança. Lembrou-se das histórias do seu avô, de como ele enfrentara o desprezo colonial com uma dignidade inabalável,
da forma como a sua mãe lhe ensinara a importância de conhecer e valorizar as suas raízes angolanas. Eram essas memórias que a impeliam a agir, apesar do medo. Foi Sofia quem lhe sugeriu procurar o professor Dr. Amílcar Varela. Catedrático reformado de estudos africanos, o professor Varela era uma lenda discreta nos corredores da universidade, um homem na casa dos 60 anos, de olhar sereno e uma sabedoria que vinha tanto dos livros como da experiência vivida. Yara conhecia-o de nome, admirava os seus trabalhos publicados, mas nunca se atrevera a abordá-lo. Com o incentivo de Sofia, Yara marcou um encontro. O gabinete do professor Varela, pequeno e atafolhado de livros e artefactos africanos, pareceu-lhe um refúgio de paz. Ele ouviu-a com atenção, sem a interromper, os seus olhos transmitindo uma compreensão que Yara não esperava. Quando ela terminou, um silêncio pensativo preencheu o espaço. «Minha querida Yara», disse ele finalmente, a voz calma e ponderada, «o que o professor Valério expressou não é, infelizmente, uma opinião isolada. É o resquício de uma mentalidade colonial que ainda se recusa a morrer, mesmo nos nossos espaços de saber.» «Mas o que posso eu fazer?» perguntou Yara, a voz embargada. «Conhecimento», respondeu o professor Varela. «A melhor arma contra a ignorância é o conhecimento. Mergulhe nos livros, nas histórias, na arte que eles tentam diminuir. Construa o seu argumento com factos, com a verdade da nossa história. A sua voz, quando ancorada na verdade, terá um poder que nem imagina.» Current Part Characters 3.006, Total Characters 6.800. O professor Varela não lhe ofereceu soluções fáceis, mas deu-lhe algo mais valioso: orientação e confiança. Indicou-lhe leituras, arquivos, coleções de arte menos conhecidas em Lisboa. Falou-lhe da presença africana em Portugal, não como uma nota de rodapé exótica, mas como uma parte intrínseca e muitas vezes silenciada da história do país. Desde os escravizados trazidos nos séculos XV e XVI, cujas mãos ajudaram a construir a riqueza do Império, aos artistas, intelectuais e trabalhadores contemporâneos que moldavam a Lisboa multicultural. Yara saiu do gabinete do professor Varela com um novo ânimo. A sua angústia não desaparecera, mas agora estava canalizada para um propósito. Mergulhou na pesquisa com uma fome renovada. As bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian e da Faculdade tornaram-se o seu segundo lar. Devorou livros sobre a história da arte africana, sobre a filosofia Ubuntu, sobre os reinos do Congo e do Ndongo. Descobriu a complexidade dos tecidos Cuba, a sofisticação das esculturas Nok, a riqueza simbólica das máscaras Gelede. Encontrou teses e artigos que desmontavam, ponto por ponto, os argumentos eurocêntricos que o professor Valério defendera. Cada descoberta era como encontrar uma peça de um puzzle que ela não sabia que estava a montar. Era a sua história, a história dos seus antepassados, uma história de resiliência, criatividade e profunda sabedoria. Não era apenas sobre arte, era sobre identidade, sobre o direito a existir e a ser reconhecida na sua plenitude. A pesquisa transformou-se numa jornada de autodescoberta. Sentia-se a ligar-se a algo maior do que ela, uma corrente de vozes que tinham sido silenciadas durante demasiado tempo. Enquanto isso, a vida na faculdade continuava. Yara evitava cruzar-se com o professor Valério, mas a sua presença pairava invisível. Sofia mantinha a par dos boatos e das discussões nos corredores. Havia um simpósio anual a aproximar-se, narrativas culturais contemporâneas, e o professor Valério seria um dos oradores principais. A ideia começou a tomar forma na mente de Yara, primeiro como um pensamento fugaz, depois como uma possibilidade assustadora e finalmente como uma necessidade premente. Um dia, enquanto folheava um catálogo de uma exposição sobre artistas afro-portugueses contemporâneos, Yara deparou-se com uma citação do artista angolano Viteixe. A nossa identidade não é um dado adquirido, é uma construção permanente, uma luta. Aquelas palavras ressoaram profundamente nela. Percebeu que não podia esperar que o mundo lhe desse o reconhecimento. Tinha de o reivindicar. Nesse mesmo dia, o professor Valério Soares publicou um artigo de opinião no principal jornal acadêmico da universidade. Intitulava-se A Crise do Ocidente e a Tirania do Revisionismo. Nele reiterava com a sua habitual eloquência e uma pitada de vitimismo a sua crença na superioridade inata da civilização ocidental e criticava ferozmente o que chamava de tentativas ideológicas de reescrever a história e a perigosa obsessão com a identidade. Para Yara, o artigo foi a gota de água.
Aquela defesa arrogante da ignorância disfarçada de preocupação intelectual não podia ficar sem resposta. Decidiu que iria intervir no simpósio. A ideia ainda a aterrorizava, mas agora havia uma determinação fria por detrás do medo. Partilhou o seu plano com Sofia, que exultou, e com o professor Varela, que acenou com a cabeça, um brilho de orgulho nos olhos. Será a sua prova de fogo, Yara, disse o velho professor. Lembre-se da sua pesquisa. Fale com o coração, mas também com a razão. A dignidade é a sua melhor armadura. As semanas seguintes foram de preparação intensa. Yara não só continuou a sua pesquisa, como começou a estruturar a sua intervenção. Queria que fosse impecável, irrefutável. Não se tratava de um ataque pessoal ao professor Valério, mas de uma defesa da verdade histórica e da riqueza das culturas africanas e afrodiaspóricas. Ensaiava em frente ao espelho, cronometrava o tempo, antecipava possíveis perguntas e contra-argumentos. Sofia ajudava, fazendo de advogada do diabo, testando a solidez dos seus argumentos. Houve noites de insônia, de dúvida. Haveria quem a acusasse de ser demasiado sensível, de ver racismo em tudo. O professor Valério era uma figura poderosa, com muitos aliados. Mas a imagem da sua avó, a sabedoria do professor Varela, a força das histórias que descobrira, davam-lhe a coragem para continuar. Desenhava nos seus cadernos não mais padrões abstratos, mas símbolos adinkra, rostos de rainhas africanas, mapas de rotas comerciais ancestrais. Era a sua forma de se conectar com a força que precisava. Chegou o dia do simpósio. A sala de conferências da reitoria estava cheia. Estudantes, professores, alguns jornalistas. Yara sentou-se na fila da frente com Sofia, o coração a bater descompassado. Sentia o peso dos olhares, a expectativa no ar. Viu o professor Valério Soares na mesa dos oradores, conversando animadamente com o moderador, a personificação da autoconfiança. Ele foi o primeiro a falar. O seu discurso foi brilhante, como sempre. Uma defesa apaixonada dos valores eternos da cultura clássica e um aviso contra a fragmentação identitária. Citou Platão, Kant, Goethe. Falou da luz da razão ocidental contra as sombras do irracionalismo. Yara ouviu-o, desta vez não com mágoa, mas com uma clareza analítica. Anotava pontos, identificava as falácias, os silêncios cúmplices na sua narrativa grandiloquente. Quando ele terminou, houve um aplauso caloroso, embora talvez menos entusiástico do que o habitual. O moderador abriu o período de debate. Várias mãos se ergueram. Yara respirou fundo. Era agora ou nunca. Ergueu a sua mão, a palma a suar. O moderador, um colega do professor Valério, olhou na sua direção, uma leve surpresa no rosto. Sim, a menina ali na frente. Yara levantou-se, as pernas a tremer ligeiramente. Sentiu o olhar de Sofia, encorajador. Caminhou até ao microfone no centro da sala. A sua voz, quando começou a falar, saiu mais firme do que esperava. Boa tarde a todos. O meu nome é Yara Baptista. Sou aluna de História da Arte. Fez uma pausa, olhando diretamente para o professor Valério. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Valério Soares pela sua estimulante apresentação. No entanto, há alguns pontos na sua argumentação que me parecem problemáticos e que gostaria de abordar, não como uma crítica pessoal, mas como um contributo para um debate mais rico e inclusivo sobre as narrativas culturais que aqui nos propomos discutir. A sala ficou em silêncio. O professor Valério, que estava a beber um copo de água, pousou lentamente, o seu sorriso a desvanecer-se, substituído por uma expressão de curiosidade tensa. Yara continuou, a sua voz a ganhar força e convicção a cada frase. O professor mencionou a importância de não cairmos em sentimentalismos anacrónicos ao analisar a história da arte. Concordo. Mas pergunto-me se não será igualmente anacrónico perpetuar uma visão eurocêntrica que consistentemente minimiza, exotiza ou simplesmente ignora as contribuições civilizacionais de outras partes do mundo, nomeadamente de África. Começou por desmontar a noção de arte primitiva que o professor Valério usara na aula. Citou historiadores de arte como Chike Aniakor e Roland Abiodun. Falou da complexidade filosófica e estética das tradições artísticas iorubás, Bakongo, Ashantis. Mencionou a antiga cidade do Grande Zimbábue, as mesquitas de adobe de Djené, a metalurgia sofisticada de Nok e Ifé, provas de civilizações complexas e tecnologicamente avançadas que floresceram em África séculos antes da expansão europeia. Quando falamos de influências menores na arte moderna, prosseguiu Yara, estamos a ignorar o facto de que muitos artistas europeus não apenas se inspiraram, mas frequentemente se apropriaram de formas e conceitos estéticos africanos,
sem nunca reconhecerem a profundidade ou a origem dessas tradições. Isso não é influência, professor. É um extrativismo cultural que espelha o extrativismo econômico que marcou as relações entre a Europa e a África. Mostrou através de projeções que preparara exemplos lado a lado, uma máscara cota e uma escultura de Picasso, um tecido Cuba e uma pintura de Matisse. Não para diminuir os artistas europeus, mas para questionar a narrativa unilateral da originalidade e do gênio isolado. O professor Valério começou a mexer-se na cadeira, o seu rosto a endurecer. Tentou interromper. Minha jovem, creio que está a simplificar excessivamente uma questão complexa e a desviar-se do tema. Mas Yara manteve a calma. Peço-lhe só mais um momento, professor. Creio que isto é central ao tema das narrativas culturais. E virou-se para a história de Portugal. Falamos da luz da razão ocidental, mas podemos ignorar que parte da riqueza que financiou o Renascimento e o Iluminismo europeus veio do tráfico de seres humanos escravizados de África. Podemos ignorar que as mãos africanas construíram muitos dos monumentos de que hoje nos orgulhamos em Lisboa, como o Aqueduto das Águas Livres ou o Terreiro do Paço. Esta não é uma tentativa de culpabilizar o passado, mas de o compreender na sua totalidade, para que as nossas narrativas culturais presentes sejam mais honestas e completas. Citou nomes de afro-portugueses que marcaram a história, desde o poeta do século XVIII, Domingos Caldas Barbosa, a artistas e intelectuais contemporâneos. Falou da sua própria experiência, não como vítima, mas como herdeira de uma cultura rica e resiliente que merece ser contada e valorizada. Portanto, professor, concluiu Yara, a voz clara e firme, quando dizemos que a história da arte tem uma hierarquia clara, pergunto, quem definiu essa hierarquia? E com que critérios? Não será tempo de desafiarmos essas hierarquias e construirmos narrativas culturais verdadeiramente globais, onde a luz não pertença a um só continente, mas seja reconhecida em todas as suas múltiplas fontes. Quando Yara terminou, um silêncio denso e pesado pairou sobre a sala de conferências. Não era o silêncio da indiferença, mas o da reflexão, talvez do choque. Os olhos de todos estavam cravados nela, depois desviaram-se para o professor Valério Soares. Ele estava visivelmente abalado. O seu rosto, normalmente controlado e com um ar de superioridade intelectual, estava ruborizado. Abriu a boca para falar, mas as palavras pareceram falhar-lhe por um instante. O moderador, igualmente desconcertado, pigarreou. Bem, agradeço à aluna pela sua intervenção, gaguejou o moderador. Professor Valério, gostaria de comentar? O professor Valério recompôs-se, ou tentou, endireitou os ombros, ajeitou os óculos. Agradeço a paixão da jovem estudante, começou ele, a voz um pouco mais áspera do que o habitual. Mas devo dizer que a sua análise, embora bem intencionada, padece de uma certa ingenuidade seletiva. Mistura alhos com bugalhos, recorre a generalizações e a uma retórica emocional que pouco contribui para o rigor acadêmico que este fórum exige. Tentou refutar alguns pontos de Yara, mas a sua argumentação pareceu defensiva, menos fluida do que o seu discurso inicial. Citou novamente os seus autores de eleição, mas as suas palavras soavam agora ocas, como se a base do seu edifício intelectual tivesse sido abalada. A segurança com que normalmente proferia as suas certezas vacilava. Percebia-se que não estava preparado para aquele tipo de confronto direto e bem fundamentado, especialmente vindo de uma aluna. Enquanto ele falava, Yara permaneceu de pé olhando-o com serenidade. Não sentia necessidade de o interromper. A sua mensagem fora entregue. De repente, do fundo da sala, uma mão aplaudiu. Depois outra. E outra. O aplauso começou tímido, hesitante, mas foi crescendo, ganhando corpo, até se tornar um som forte e sustentado. Vinha maioritariamente dos estudantes, mas Yara viu também alguns professores mais jovens a juntarem-se. Sofia, ao seu lado, tinha lágrimas nos olhos e aplaudia com entusiasmo. O professor Valério parou de falar, o rosto uma máscara de incredulidade e crescente fúria. O aplauso não era para ele, era para Yara, para a coragem dela, para a verdade das suas palavras. O moderador tentou restabelecer a ordem, mas o momento era de Yara. Ela fez um ligeiro aceno de cabeça em agradecimento, um sorriso subtil a desenhar-se nos seus lábios e voltou para o seu lugar ao lado de Sofia, que a abraçou com força. O simpósio continuou, mas a atmosfera mudara irrevogavelmente. As intervenções seguintes pareceram tépidas, quase irrelevantes depois da descarga emocional e intelectual que acabara de ocorrer. O professor Valério permaneceu na mesa, mas em silêncio,
o olhar fixo num ponto indefinido. A sua armadura de certezas fora publicamente trespassada. Nos dias que se seguiram, a intervenção de Yara tornou-se o epicentro de um furacão na faculdade e para além dela. Os telemóveis tinham gravado o momento e os vídeos circularam viralmente entre os estudantes. Surgiram blogs e fóruns online a discutir o caso Yara vs. Valério. As opiniões dividiam-se, como era de esperar. Alguns acusavam Yara de desrespeito, de ativismo excessivo, de querer cancelar um professor respeitado. Mas a maioria das vozes, especialmente entre os estudantes e os docentes mais jovens, era de apoio e admiração. Elogiavam a sua coragem, a solidez da sua argumentação, a forma digna como confrontara o poder estabelecido. O nome de Yara Baptista, antes conhecido apenas por um círculo restrito de amigos e alguns professores, estava agora na boca de todos. Recebia mensagens de apoio de estudantes de outras faculdades, de ativistas e até de alguns antigos alunos do professor Valério que confessavam ter sentido o mesmo desconforto com as suas aulas, mas nunca tiveram a coragem de o verbalizar. A reitoria da universidade, apanhada de surpresa pela dimensão do caso, viu-se pressionada a tomar uma posição. Após uma reunião tensa do Conselho Científico, foi anunciado que seria criado um grupo de trabalho para a promoção da diversidade curricular e o combate à discriminação no ensino superior. Não era uma admissão direta de culpa nem uma punição para o professor Valério, mas era um sinal de que algo tinha de mudar. O professor Valério Soares recolheu-se. Cancelou algumas aulas, alegando motivos de saúde. Os seus colegas mais próximos notaram-no mais sombrio, mais calado. A sua aura de infalibilidade fora quebrada. Constava que passava horas no seu gabinete, rodeado pelos seus livros, talvez, pela primeira vez, questionando as verdades que sempre tivera como absolutas. A semente da dúvida, plantada pelas palavras firmes de Yara, começava a germinar no solo árido da sua arrogância. Para Yara, os dias seguintes foram um turbilhão. Sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona, mas também invadida por uma sensação de leveza e de propósito cumprido. O medo dera lugar a uma calma interior que desconhecia. Continuava a ser a mesma Yara observadora e sensível, mas algo nela se fortalecera. A sua voz, antes hesitante, encontrara o seu tom. O professor Amílcar Varela convidou-a para um café. «Estou muito orgulhoso de si, minha querida», disse ele, os olhos brilhando. Não mudou o mundo numa tarde, mas abriu uma janela. E por vezes uma lufada de ar fresco é tudo o que é preciso para começar a limpar uma casa. Sofia, sempre pragmática, já planeava os próximos passos. Temos de aproveitar este momento, Yara. Formar um coletivo, organizar mais debates, exigir mudanças reais no currículo. Yara sorriu. Sabia que a luta era contínua, mas pela primeira vez sentia-se verdadeiramente parte dela, não como uma espectadora passiva, mas como uma agente de mudança. Current Part Characters 3.284, Total Characters 2.441. Os meses passaram. A poeira do simpósio assentou, mas as suas ondas de choque continuaram a propagar-se. O grupo de trabalho da reitoria começou a reunir-se, e Yara, juntamente com Sofia e outros estudantes, foi convidada a participar, a dar o seu contributo. As discussões eram por vezes difíceis, a resistência à mudança era real, mas a porta para o diálogo estava aberta. O professor Valério Soares voltou a dar aulas, mas algo nele mudara. Estava mais contido, menos dogmático. Alguns alunos notaram que ocasionalmente hesitava antes de fazer certas afirmações, como se estivesse a reconsiderar as suas próprias palavras. Um dia, numa aula, ao falar sobre as influências na arte do século XX, fez uma pausa e disse, quase como uma parte: é importante, claro, reconhecer a complexidade e o valor autónomo das tradições artísticas não europeias. Algo que nem sempre fizemos com o devido rigor no passado. Não era um pedido de desculpas direto a Yara, mas para quem conhecia a história era um sinal. Um pequeno, mas significativo, sinal de que a reflexão estava em curso. Yara continuou os seus estudos com renovado afinco. A sua paixão pela história da arte aprofundara-se, mas agora era uma paixão mais crítica, mais consciente das dinâmicas de poder e das narrativas silenciadas. Começou a focar a sua pesquisa em artistas afro-portugueses e nas expressões culturais da diáspora. Sentia que tinha encontrado o seu caminho, o seu contributo. Um dia, vários meses após o simpósio, Yara estava na Fundação Calouste Gulbenkian a preparar a sua tese. O sol de outono entrava suavemente pelas grandes janelas da biblioteca, iluminando as mesas de leitura.
Levantou os olhos dos livros e viu, a pouca distância, o professor Valério Soares. Ele também a viu. Por um momento, o tempo pareceu suspender-se. Yara sentiu o coração acelerar ligeiramente, uma reminiscência do antigo receio. O professor Valério hesitou, depois caminhou lentamente na sua direção. Parou junto à sua mesa. Yara preparou-se para o que quer que viesse. Menina Baptista, disse ele, a voz mais baixa e menos assertiva do que ela se lembrava. Posso sentar-me um momento? Yara acenou, surpreendida. Ele sentou-se na cadeira em frente. Houve um silêncio constrangedor. Eu tenho pensado muito sobre a sua intervenção no simpósio, começou ele, olhando para as próprias mãos pousadas na mesa. As suas palavras fizeram-me reconsiderar muitas coisas. Fez uma pausa, como se lhe custasse continuar. Não foi fácil ouvir. O meu orgulho, enfim. Mas queria dizer-lhe que a sua coragem e a sua erudição foram notáveis. Ele levantou os olhos e olhou diretamente para Yara. Obrigado. A palavra simples e inesperada pairou entre eles. Yara sentiu uma onda de emoção. Não era triunfo, mas algo mais complexo. Uma mistura de alívio, de reconhecimento e até de uma estranha empatia por aquele homem que, à sua maneira, estava também a passar por uma transformação. Obrigada, professor, respondeu ela, a voz suave. Significa muito para mim. Não houve mais palavras. O professor Valério acenou com a cabeça, levantou-se e afastou-se, deixando Yara com os seus pensamentos. Não fora um pedido de desculpas formal, mas fora algo talvez mais significativo, um reconhecimento da sua humanidade, da validade da sua perspectiva. A semente que ela plantara não só germinara, como começava a dar os seus primeiros tímidos frutos. Na primavera seguinte, Yara defendeu a sua tese de mestrado, o tema Resistência e Reafirmação, artistas afro-portugueses na Lisboa pós-colonial. A sala estava cheia. O professor Amílcar Varela estava na primeira fila, sorrindo. Sofia também. Para sua surpresa, entre a audiência, viu o professor Valério Soares sentado discretamente ao fundo. A sua apresentação foi brilhante, apaixonada, fruto de meses de trabalho árduo e de uma profunda ligação pessoal com o tema. Quando terminou, o aplauso foi longo e caloroso. Mais tarde, na pequena celebração que os seus amigos e familiares organizaram, Yara sentia-se leve, realizada. Olhou para o seu reflexo num vidro. Via uma jovem mulher negra, com seus cabelos afro soltos, um sorriso nos lábios. A mesma Yara, mas diferente. Mais forte, mais segura, mais consciente do seu valor e do poder da sua voz. Um dos seus tios, que viera de Angola para a ocasião, abraçou-a com força. A tua avó ficaria tão orgulhosa de ti, minha filha. Tu carregas a força dela. Yara sorriu, os olhos úmidos. Sim, carregava a força da sua avó, a sabedoria do professor Varela, o apoio de Sofia e a história de todos aqueles que vieram antes dela e lutaram para que a sua voz pudesse ser ouvida. No meio da alegria, recebeu uma pequena nota. Era do professor Valério. Dizia apenas, uma tese notável, parabéns, continue a iluminar os caminhos, VS. Yara guardou a nota. Era um lembrete de que a mudança é possível, mesmo nos corações mais endurecidos, que a educação, a dignidade e a coragem são armas poderosas. Algum tempo depois, Yara foi convidada para ajudar a comissariar uma pequena exposição na galeria da faculdade, precisamente sobre o tema da sua tese. Enquanto arrumava as peças, ajustava a iluminação, sentia uma profunda satisfação. Estava a dar visibilidade a artistas que tinham sido marginalizados, a contar histórias que precisavam de ser contadas. Um grupo de caloiros entrou na galeria olhando com curiosidade. Um deles, uma jovem negra de olhos brilhantes, aproximou-se de Yara. Desculpe, disse ela, um pouco tímida. Foi você que fez aquela intervenção no simpósio ano passado sobre o professor Valério? Yara sorriu. Fui eu, sim. Os olhos da jovem brilharam ainda mais. Eu vi o vídeo. Foi incrível. Por sua causa, eu decidi que também não me vou calar mais. Naquele momento, Yara Baptista compreendeu a verdadeira dimensão do seu ato. Não se tratava apenas de confrontar um professor ou de defender uma ideia. Tratava-se de acender uma chama noutros, de mostrar que era possível desafiar a injustiça, de inspirar uma nova geração a erguer a sua voz. A sua jornada estava longe de terminar, mas ela sabia, com uma certeza tranquila, que estava no caminho certo. Olhou para as obras de arte à sua volta, vibrantes de cor, de história, de resistência. Era um espelho da sua própria alma, da alma de um povo que, apesar de tudo, continuava a criar, a lutar, a afirmar a sua humanidade.
Lisboa, com os seus elétricos amarelos a deslizar pelas colinas, o Tejo a brilhar ao longe, era agora mais do que nunca a sua cidade. Um palco para as suas histórias e para as muitas histórias que ainda estavam por contar. Current Part Characters, 368, Total Characters, 347. A exposição Vozes Intersetoriais, Legados e Futuros Afro-Portugueses foi um sucesso modesto, mas significativo. Atraiu não só a comunidade académica, mas também moradores dos bairros, ativistas e curiosos. Durante uma das visitas guiadas que Yara conduzia, um senhor idoso, branco, de boina e ar pensativo, ouvia atentamente enquanto ela explicava o simbolismo por detrás de uma instalação de um jovem artista luso-angolano que usava materiais reciclados para representar as memórias fragmentadas da diáspora. No final, o senhor aproximou-se dela. "Minha jovem", disse ele, a voz rouca, "eu vivi muitos anos. Vi muita coisa neste nosso Portugal. Ouvi muitas histórias e muitas outras foram silenciadas. O que a menina e estes artistas estão a fazer é importante. É preciso ter coragem para remexer no passado, mas é mais preciso ainda para construir um futuro diferente." Ele fez uma pausa, os olhos a encontrar os dela. "Continue. Não deixe que a sua voz se canse." As palavras do velho senhor, um desconhecido, tocaram Yara de uma forma inesperada. Era um eco distante, talvez do apoio que Darryl recebera no supermercado, um sinal de que a sua mensagem transcendia as paredes da universidade e tocava a consciência de pessoas comuns. Os desafios não desapareceram. O racismo estrutural não se desmantela com um único discurso, por mais eloquente que seja. Continuava a haver resistências, comentários depreciativos nas redes sociais, tentativas de minimizar a importância do debate que ela ajudara a iniciar. Mas Yara já não se sentia sozinha nem intimidada. Tinha encontrado uma comunidade, uma rede de apoio. Tinha aprendido que a sua vulnerabilidade podia ser a sua força e que a sua história pessoal, entrelaçada com a história coletiva do seu povo, era uma fonte inesgotável de poder. O professor Valério Soares, por seu lado, nunca mais foi o mesmo. Continua a ser um académico respeitado, mas a sua antiga arrogância dera lugar a uma humildade recém-descoberta. Começou a incluir autores africanos e da diáspora nas suas bibliografias. Foi visto em conferências sobre estudos pós-coloniais ouvindo mais do que falava. Alguns diziam que estava a tentar redimir-se. Outros que finalmente abrira os olhos. Yara preferia acreditar que ele, como qualquer ser humano, tinha a capacidade de aprender e de evoluir, mesmo que tardiamente. A sua breve conversa na biblioteca fora um ponto de viragem silencioso para ambos. Numa tarde soalheira de primavera, Yara passeava pela Moraria, o bairro onde tudo, de certa forma, começara a fazer mais sentido. O cheiro a cachupa misturava-se com o fado que escapava de uma janela. Crianças de todas as cores corriam na praça. Viu um mural novo, vibrante, pintado numa parede que antes estava cinzenta e nua. Representava rostos diversos, histórias entrelaçadas, um mosaico da Lisboa que ela amava e pela qual lutava. Lembrou-se do seu caderno de esboços, dos padrões que desenhava. Agora os seus desenhos eram mais ousados, as suas cores mais vivas. Eram a expressão da sua jornada, da sua voz encontrada. Ela pegou no telemóvel e ligou a Sofia. Sofia estava a pensar: que tal organizarmos um ciclo de cinema africano na faculdade no próximo semestre? A resposta entusiástica de Sofia, do outro lado da linha, fê-la sorrir. A caminhada era longa, mas cada passo, por mais pequeno que fosse, valia a pena. Yara Baptista, a jovem estudante de História da Arte, filha da diáspora angolana, continuaria a usar a sua voz, a sua arte e o seu conhecimento para ajudar a tecer uma narrativa mais justa, mais colorida, mais verdadeira para Portugal e para o mundo. A semente que fora plantada naquele dia tenso no simpósio não só florescera nela, como agora espalhava as suas próprias sementes de mudança.